Virando o jogo. Apoio Banrisul. Fala, gente, tudo certo? Estamos chegando com o nosso Virando o Jogo dessa quinta-feira. Uma rodada horrível para a dupla Grenal. Quem tá podendo comemorar um pouquinho é a torcida do Juventude, né? Mas a dupla Grenal em si, o Grêmio estaciona com seus 39 pontos ainda, precisa dos 42 para se livrar matematicamente, é uma situação mais tranquila. Já a torcida colorada, hoje só tem uma forma tática para poder ajustar o time. E eu vou passar para vocês, que é essa daqui. É só assim para o time de Ramon e Emiliano Dias poderem desempenhar. O Grêmio enfrentou o Cruzeiro, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Era um jogo difícil, mas a briga do Grêmio ainda não é contra o rebaixamento e nem deve ser. O Grêmio briga sim por uma vaga, talvez na pré-Libertadores, mas para firmar a bandeira na Sul-Americana. Para falar sobre o Colorado que perdeu na Bahia e o Grêmio que perdeu na Arena, tenho dois convidados aqui muito especiais. Boa tarde, Tim Langendorf e professor Leandro Brandão. Boa tarde. Boa tarde, Borba. E aí, Tim, sinal da cruz e rezar. Eu acho que nem reza adianta mais, porque a gente fala sobre o Inter que já pagou o pai de santo, o Inter que já desenterrou sapo de trás da goleira e passa por um ano em que vence o Campeonato Gaúcho, mas não consegue fazer nada além disso. Quando falaram no começo do ano que o Inter ia vender a alma, ia dar a alma para ser campeão gaúcho, eu não achei que era literal. Agora, eu não sei mais se esse time se recupera, não. Parece que por dentro já tá podre. Professor Brandão, o Arthur acha que o Cássio foi o melhor em campo. O Arthur e o Carlos Vinícius, se eu não me engano, acham que o Cássio foi o melhor em campo. Tu que estava na arena, concorda com isso? O Grêmio tinha futebol para vencer o Cruzeiro e não conseguiu, ou o resultado foi normal? O Grêmio jogou bem, assim, a metade do primeiro tempo, né, praticamente igual para igual com o Cruzeiro, teve oportunidades, não conseguiu concluir, né, sempre faltava aquele passe mais qualificado para a finalização. E foi dando campo pro Cruzeiro, foi dando campo pro Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu fazer o gol de bola parada, né, assim como o Coirmão também tomou de bola parada ali. O Grêmio vem tomando esses gols de escanteio, de falhas da defesa, o goleiro que sai mal, ontem foi a zaga 3, 4 jogadores com um ali, não conseguiram dar uma encostadinha, né, atrapalha o cara para fazer o cabeceio, não tem nada, o Grêmio marca a bola, o Grêmio marca por zona, o Grêmio não marca individual. E aí o segundo tempo o Grêmio volta igual, acho que até teria que voltar igual mesmo, porque os jogadores que estavam em campo é o que tem de melhor, porque estava à disposição do Mano Menezes. Tu olha para o banco, tu vê Aravena, Kika Oliveira, Pavon e companhia, não dá, então não troca. Não tem queria saber onde é que está escrito, tem que fazer as 5 alterações. Aí o Grêmio voltou, não conseguiu jogar bem o segundo tempo, né? Deu muito campo pro Cruzeiro. Claro que o Grêmio teve oportunidades, que o Cássio defendeu, mas eu não concordo com o Arthur, nem com o Carlos Vinícius. Acho que o Cruzeiro foi até superior, né, em vários momentos do jogo, porque equilibrou o jogo depois da metade do primeiro tempo e jogou o segundo tempo praticamente melhor que o Grêmio, né? O Grêmio teve ali lampejos no final, desorganizado, com trocas confusas do Mano Menezes. Ele faz trocas que confundem até quem está comentando, quem está olhando o jogo, né? Toda a imprensa ali já não entende mais o que ele faz nas trocas que ele faz, né? Botou Pavão na lateral direita, né? Tirou os 2 extremos, botou o Cristaldo, né? Daí depois botou o Monsalve ainda. Então o Grêmio ficou muito perdido, muito bagunçado, apenas com o Arthur ali no meio de campo, sozinho para jogar, não tem como, né, cara? Então, é aquela coisa que eu falo na nossa bola da várzea. O cara que é bom vai jogar com um cara ruim, o cara vai ficar ruim também, né, meu? Claro que o Arthur não jogou bem e tudo, mas fica difícil, né, cara? É muito cara ali que não tem condição de vestir a camisa do Grêmio, assim como a gente sabe que tem muito cara que não tem condição de vestir a camisa do Inter. Então é um péssimo momento para os dois times, né? Péssimo momento para os dois times e agora é rezar que consiga uma vaga, pelo menos na Sul-Americana, o Inter que não caia e assim vai sendo o futebol gaúcho. O mais triste é pensar que depois de todo esse discurso a gente tem um pouco de inveja ainda do Grêmio nesse momento. É absurdo isso, mas a verdade é que... E 3 pontos apenas separam os dois. Quando chegou ao ponto de dizer, o Grêmio tá marcando por zona, tá marcando errado, eu penso, bom, pelo menos o Grêmio tem uma ideia, né? Porque o Inter é assim, ó, completamente amorfo, não tem formato, não tem ideia. Mas daí a gente vai pra coletiva, o Mano, não, tá tudo, não tem que estar trocando o esquema tático toda hora,
Tá, às vezes tudo bem, para te conseguir entrosar aquela equipe, né? Ontem o Grêmio repetiu o time, conseguiu repetir um time aí em 2 partidas seguidas. É impossível nos dias de hoje, né? É. Sempre tem uma troca, tem uma Suspensão, surpresa na uma última hora. A lesão. gente projeta um time, chega na hora, tem uma surpresa. E ontem era o Amuso que eles não sabiam, porque estava com desconforto, então, mas acabou indo pro jogo. Mas aí o Mano acha que não tem que trocar, que tem que insistir assim, mas o Grêmio não tá conseguindo, né? O Grêmio é pior que eu falava que o Grêmio era um eletrocardiograma lá na época do Soares. Ele ia bem, daqui a pouco perdia várias e ia lá para baixo, já subia de novo. Agora não tem nem isso, né? Então é muito complicado. Quem ainda sonhava, eu ainda acreditava, 4 vitórias em casa. O Grêmio tem 3 jogos em casa, 4 contra o Cruzeiro. Se fizesse os 12 pontos, ia 51. Aí se beliscasse ali uma vitória contra o Fortaleza, uma vitória contra o Sport na última rodada, né? Porque ontem foi lá o Juventude ganhou do Sport. Sim. O Grêmio E pode... o Sport vai chegar entregue, né? na última rodada, então poderia chegar em uns 54 pontos. Pô, é pré-Libertadores. É. Só que agora fica bem difícil, né? Tu falou que 3 pontos separam os dois, né? Mas, além disso, para a zona, por enquanto, o Grêmio tem 6 pontos, né? Que é contra o Santos. Caso aconteça algo diferente, o Grêmio ficaria a 5 pontos. E a sequência do Grêmio é Fortaleza fora, Vasco em casa e Botafogo fora. Te preocupa de alguma maneira o Grêmio não desempenhar nesses próximos 3 jogos e ficar perto da zona nas rodadas finais? Eu acho que para rebaixamento é difícil, né? Eu acho que fica bem difícil, porque as equipes que vão cair hoje vão cair com menos de 41, 42 pontos, né? É a minha Então é projeção. difícil, 41 pontos dá para se salvar. Aí eu acho que o Grêmio ganha uma partida aí, porque tem 7 jogos, né? Se não ganhar uma partida também dos 7 jogos, né? Agora 6, né? Não, 7. Era 6, Fortaleza, 6. Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport. então 6. Tem que ganhar um desses jogos, pelo menos, para ir a 42. Acho que se livra aí do rebaixamento. Preocupação para rebaixamento, não, né? Preocupação, sim, era para uma vaga para Libertadores ou garantir pelo menos a Sul-Americana, né? Honestamente, para mim, é mais um motivo de inveja. O ano do Grêmio acabou. É. Para mim, o Grêmio vai pontuar o suficiente para se manter na zona de Sul-Americana. E é isso. Vai meio que levar o resto do ano agora a 6 jogos com a barriga. Que é tudo que eu queria poder dizer do Inter, vou ser bem sincero. Porque a situação agora é deplorável. E a grande expectativa, né? Porque amanhã tem eleição, né? E que já comecem o novo presidente a projetar o Grêmio para 26 agora, né? Não faça que nem o Guerra, que sempre deixou para 2 dias antes de começar um campeonato. Aí começar a contratar, começar a projetar e tentar formar uma equipe fica difícil, né? Então que já comece agora, né? E ano que vem é um pouquinho mais apertado. O Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro, o Campeonato Gaúcho começa dia 11 de janeiro e já foi definido a nova fórmula do Campeonato Gaúcho, né? Vão ser 2 grupos de 6 times. O Inter vai ser o cabeça de chave do grupo A por ter sido o último campeão, o Grêmio cabeça de chave do grupo B. E aí, os 2 primeiros se enfrentam em semifinal, jogos de ida e volta, e final, jogos de ida e volta. E são 6 rodadas, né? Grupo contra grupo. E aí, depois o terceiro e o quarto jogam a Taça Farroupilha, classificam diretamente para semifinais, e aí disputam a Taça Farroupilha. E o quinto e sexto eles vão disputar um quadrangular de rebaixamento. Então, está pré-definida essa fórmula, ainda carece de uma confirmação da separação por distância. Por exemplo, Juventude e Caxias não ficam no mesmo grupo porque são da mesma cidade, a mesma distância. Já Ipiranga e São Luís, que são 2 cidades distantes, vão para grupos diferentes também, para equilibrar a questão das viagens da dupla Grenal, para ninguém viajar mais ou menos do que o outro grupo. Mas são 10 rodadas. Tendência é que já seja quarta e domingo, para acelerar, e aí dia 8 de março é a grande final. Então, provavelmente o Campeonato Brasileiro deve começar entre as semifinais do Campeonato Gaúcho. Com isso, é a fase em que Grêmio e Inter não querem perder. Ou seja, tu já tem que estar com o time pronto. Pelo menos o elenco. Time pronto e aí elenco, eu ia falar, né? Tem que estar com um grupo bem formado, porque para conseguir suportar 2 competições, né? Já tem que... E, caso aconteça
O milagre da multiplicação dos pontos, se o Grêmio conquiste aí a vaga numa pré-Libertadores, já também começa Vai a ter que jogar pré-Libertadores. já, exato. Já tem, Eu já tem jogo também. Eu tenho minhas dúvidas quanto a ter time nesse momento, porque se a gente for olhar para novembro, o Inter não tem um time, e é novembro. Então não dá para exigir que o time vai existir lá em fevereiro. Eu tenho a impressão de que ambos vão dar uma pré-temporada para os seus jogadores do time principal, o principal elenco, até para poder ir buscar reforços e integrar eles ao elenco e começar o Campeonato Gaúcho com um time sub-17, sub-20, e até porque são poucos jogos, né? Então tu faz uns 2, 3 jogos com os meninos, depois se tu precisa muito na reta final, tu coloca ali o time principal. Gostei do formato do Campeonato Gaúcho, porque a gente vai ter um calendário que vai tomar conta do ano inteiro, Copa do Mundo no meio, e a gente ainda tem uma nova competição que a CBF criou. Então é uma forma de aumentou o calendário das equipes de Série C e Série B também. Então é importante que o campeonato não seja muito longo, até para clubes como Caxias, como o próprio Guarani de Bagé. Então eu acho que fizeram bem, mas há uma forte tendência de que a gente tenha um Grenal na semifinal. Assim, eu sinceramente não entendo a tua ânsia de já em novembro pensar em time para 2026. Não entendo a tua ânsia. Tá de sacanagem, né? Óbvio que eu tô de Não é sacanagem. possível. Eu não Não, sei, assim, eu não sei se o entre- professor Leandro Brandão acompanhou, mas ontem teve a coletiva do Ramon e do Emiliano Dias e depois o André Mazzucco falou. Porque o Inter definiu que nesses últimos jogos, todos os jogos vai ter um dirigente Mazzucco, falando. que caso tu não saiba, ele é o diretor executivo do Internacional. Mas, Exato. sabe, E 90% das pessoas não sabiam nem como era o rosto dele. Sim. E aí ele foi questionado pela Nani Quemelo. O da presidente do Grêmio também, pouca gente conhece. Ele foi questionado pela Nani Quemelo, da Rádio Inferno, sobre o fato de por que não admitir a briga contra o rebaixamento, né? Pô, tem um incômodo dos técnicos em admitir isso e a direção também não admite essa briga contra o rebaixamento. E ele responde, eu não entendo essa ânsia de admitir o momento. Não entendi a pergunta na coletiva, teve 2 perguntas em uma, essa ânsia do rebaixamento. Mas o meu amigo, olha só, se o Santos ganha, tá? Se o Santos ganha do Palmeiras hoje, o Inter, ele vai ficar a 2 pontos da zona do rebaixamento. 2 pontos. E com o próximo jogo fora. Mas Não, em casa. Em casa? Em casa contra o Bahia em Bahia. casa. Mas segundo tá André bem. Mazzucco, Tá ótimo. segundo André Não tem lugar nenhum. o Inter não está na zona, portanto não tem que admitir a briga contra o rebaixamento. O Inter está num bloco baixo da tabela. Tá no limbo. É que tem um problema grande nessa direção. Vários, né? Mas tem um que me incomoda extremamente. Eles mentem. Eles mentem na cara dura do torcedor. E ontem, o André Mazzucco deu um pequeno deslize nas palavras e entregou uma mentira que começou lá em janeiro. Que eles tinham um grupo para lutar pelas 3 competições. Ontem, num breve momento da coletiva dele, da quebra-queixo ali na zona mista, ele disse, a gente sabia que esse elenco não ia ter forças para brigar com os maiores, mas não esperava estar nessa situação. Levou apenas 11 meses para ele admitir algo que todo mundo sabia no começo do ano, mas prova de que essa direção mentiu para o torcedor em vários momentos. E isso é uma verdade absoluta, porque eles mentiram para nós muitas vezes. Quando entra em contato com eles sobre assuntos que tu sabe, a informação, tu tem de diversas fontes e eles negam, tu percebe que é difícil de confiar. Como o torcedor vai confiar numa direção que não consegue falar a verdade nua e crua para o seu torcedor? Não tem como. Como é que um elenco vai confiar? Como é que um corpo diretivo, uma comissão técnica vai confiar numa direção que te diz uma coisa, mas daqui a alguns meses tu percebe que não é bem isso? Ou daqui a alguns dias tu já percebe, mas eles continuam sustentando a mesma história até o final. É aquela situação, né, que a direção fala assim, não, ganhar o Campeonato Gaúcho, a gente vai dar um bicho para vocês. Ganhou o Campeonato Gaúcho, chegou no vestiário, tá, presidente, minha chave Pix é essa aqui. Pix? Como assim Pix? Não, falou que ia ter um bicho. Sim. Lá na churrasqueira do Parque Gigante lá tem um boi inteiro assando para vocês. É um bicho.
Eu não falei em premiação, O não. pior- Vocês têm que entender o que a gente fala também. Pior é se ele dissesse, não, já tem o bicho, o bando de burro aqui no vestiário que acreditou em mim. Pode ser, existe essa possibilidade. Mas o Inter tá nessa bagunça, né? Direção, presidente. O Grêmio tem uma eleição, né? No próximo sábado. O Grêmio também estava nessa situação. Essa é a esperança para o Grêmio sair desse buraco que foi 2025. Olha, o andar da carruagem encaminha aí um presidente não muito diferente do atual, né? Pois é, né? Ficaram Não entre a é cruz e a muito caldeirinha diferente. E se virar o jogo, o outro é o cara totalmente oposto, né? É o cara que vai botar a cara, vai falar, vai... Não vou dizer inventar aqui, não vou, né? Mas vai falar o que ele quiser ali e o torcedor vai ter que acreditar. Eu vou dizer que eu, como associado, eu não botaria... Nenhum dos dois me agrada. Nenhum dos dois me agrada. Então a gente vê um momento delicado do clube. Aí quando falam que não influencia dentro de campo, isso aí também atrapalha dentro de campo, porque o treinador não sabe se vai ficar, né? O Filipão não sabe se vai ficar, os jogadores não sabem se são os jogadores que é o que o presidente quer. Então, dentro de campo, atrapalha também um pouco, né? Quero acreditar que um dos dois consiga fazer um bom trabalho. Ainda, pelo que eu vi dos debates, ainda, pelo menos a chapa 1 do Calef parece ter um projeto, né? Parece ter um projeto. Eles no fim não tem debate, né? É que a chapa 2 optou por não fazer debates, né? Por não entrar porque acho que seria uma forma agressiva da chapa 1, né, no debate fazer o confronto, né? Eu tinha a impressão, quando estava na Grenal ainda, que acabaria não afetando o futebol do Grêmio, essas eleições em específico, por conta da questão Marcelo Marques, né? Que parecia que tudo ia se Tava tudo indo para outro caminho, de uma forma muito tranquila ali e até, podemos dizer, consensual, assim. Não, ele ia Mas ser certamente agora, por aclamação. Agora eu acho que realmente, assim, e no fim das contas, o Grêmio tinha uma esperança de ter um novo momento, uma nova era, e tá meio que dividido entre duas opções que ninguém esperava ter que escolher, né? Eu acho que é decepcionante. Não quero te desanimar. E o Tim não vai me deixar mentir. Tu falando, eu saí aqui do estúdio agora. E eu voltei para dezembro de 2023. A eleição do Internacional em dezembro de 2023 estava da mesma forma. Perguntava para o torcedor, Roberto Melo ou Alessandro Barcelos? E o torcedor falava assim, sal e limão nos meus 2 olhos. O torcedor não queria saber. E aí, não, mas eles que foram, tem que votar no deles. Tentar ir no menos pior. Vou ir em quem está aí na gestão, né? Já conhece o clube, vou ter que votar nele. Não, mas não, se eu pudesse eu não votava em nenhum dos dois e ia numa terceira via. Parece que tu me transportou para essa eleição do Internacional, eu fiz a cobertura dessa eleição, e assim, não houve debate. Não, verdade. Não houve debate. Só as sabatinas, né? Só sabatinas, uma parte não queria confrontar a outra, enfim. E aí se tornou essa eleição e o resultado que a gente está vendo no Internacional. Agora, uma questão que... Será que o Marcelo Marques não foi acionado para fazer toda essa bagunça para não lançarem de cara o Odorico, para não ter a rejeição? Para não dar tempo do Calef crescer? Será que não foi uma estratégia política para que Marcelo Marques ganhou evidência e fez todo mundo desistir? Acabou o pleito. Aí, de último momento, não vou mais. Aí a torcida grita, eu volto. Aí, do nada, não, tô fora, não quero mais. E parece que a chapa 2, né, que é a do Odorico, Isso. Parece que a chapa 2 já estava com o Odorico guardado ali. E aí, no momento certo, agora a gente largou o Odorico. O Calef teve que voltar às pressas. E aí, tu já não tem mais tempo de rebater argumento. Tu não tem mais tempo de montar uma estratégia boa de campanha. A chapa 2, ao meu ver, fez uma estratégia para as outras
não conseguirem se organizar para tentar fazer uma oposição forte. Até pode ter fundamento, Maurício, não é de não se acreditar, porque as estratégias se fazem sempre, né? Se eu não me engano, na época do Guerra também, que era contra o próprio Odorico, teve uma estratégia também assim, e acabou ganhando Guerra, né? Então a minha grande dúvida é essa aí. Mas assim, ó, voltando nesse assunto, o Calef continuou praticamente igual como estava na pré-candidatura, nos seus debates, nas suas ideias. Ele só perdeu tempo, né? Ele só Foram parou ali um uns tempo, 3 meses tirou umas que ele- férias aí, mas voltou praticamente igual. Nada que ele falou lá atrás mudou agora, pelo menos a mesma ideia de planejamento. Mas a minha dúvida que eu fico me perguntando sempre, esse Odorico, o que ele melhorou do Odorico que perdeu pro Guerra? Ele é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. E todo mundo está vendo que ele é um espelho do Guerra, né? Um cara mais pacato, um cara que vai ficar escondido, vai ter escudos também, que nem o Guerra teve. Então, Eu diria que, no caso do Odorico, eu acho que ele é até mais passivo do que o do que Guerra. o Guerra, né? O Guerra se tornou assim. O Guerra tomou um impacto muito grande. Eu fazia cobertura, né, de jogos do Grêmio também na época, e eu ia a viagens assim, e eu via nas concentrações, o Guerra era um cara que estava sempre por ali. Um cara que tinha uma vaidade, então ele estava presente, ele queria ser visto, sempre muito bem postado. Depois das enchentes, o Guerra sucumbiu. Foi aí que ele se escondeu. Foi uma pressão tão grande de coisas para resolver que ele se viu atribulado demais para conseguir realmente, efetivamente, ser o presidente do Grêmio. E aí ele se afastou. Isso aconteceu com o Barcelos num período também antes, né? Antes mesmo das enchentes, em que todo mundo falou, Barcelos, sai um pouquinho. Tu precisa ser presidente agora lá nos bastidores, porque tu tá com muita dificuldade de lidar com tudo aqui. Que inclusive foi o momento que ele aproveitou para cuidar da saúde. Exato. Ele perde peso, que ele Exato. emagrece. Ser Já presidente do clube já não o é Guerra mole, foi né, tudo ao gente? contrário, ele engordou, se largou. Aham, exato. Tu olha a fisionomia dele, assim, Sim, ele... tá não, envelhecido, tá. né? Enfim. Mas, gente, tem uma coisa que eu acho que a dupla Grenal deve aderir. E eu tô falando do Banrisul, tá? Porque a tua vida financeira, ela merece mais praticidade. A dupla Grenal, na verdade, merece mais praticidade. Então, como diz o Banrisul, tua vida financeira merece mais praticidade. O aplicativo do Banrisul está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre tua conta bem rapidinho, acompanha teu saldo, faz teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo Banrisul e confere como ele está bem intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Luísa Sonza, ensina como é que a gente faz para conseguir o aplicativo do Banrisul e daqui a pouco a gente volta. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Com certeza você já conhece a maior gráfica do sul do Brasil. Na Clique Impresso, atendemos as maiores marcas com qualidade e velocidade incomparáveis. Com 13 lojas expressas e uma frota ágil, garantimos entregas rápidas para toda a região. Está precisando renovar o seu material gráfico? Contamos com valores incríveis, imperdíveis e um padrão de qualidade que impressiona. Se grandes marcas confiam na Clique Impresso, por que você ainda não? Clique Impresso, você idealiza e nós realizamos. Os problemas políticos da dupla Grenal, agora o resultado negativo. E, Tim, o Inter de tranquilo ontem e que deu certo foi o voo de ida e o voo de volta, né? Sim. Porque, de resto, talvez nem a entrada no ônibus, não sei como é que foi, mas pode ser que alguém tenha tropeçado, alguma mala virou no bagageiro, porque Do nem jeito que a isso. coisa tá no Inter, provavelmente algo desse gênero aconteceu. E o GPS do Carboneiro, Tim? Não, o Carboneiro também, vamos lá, né? Ontem não fez nada. Então, assim, não vou defender o Carboneiro. Agora, um time que tem uma partida que foi dito pelos dias como uma final,
antes, né? Quando empata com o Galo, fala, nós temos uma final em Salvador. E repetiram no coletivo. É. E chega pro jogo dessa forma, das duas uma. Ou não entendeu onde tá, ou não tem a menor condição de jogar finais. Que para mim é essa a impressão que passou. Jogadores que funcionavam em alguns momentos, como o Bruno Gomes, que voltou dessa lesão séria, mas era talvez ali um oásis no Inter, um jogador que estava fazendo boas partidas, estava participando bem. Foi terrível. Errou passes de 3, 4 metros, assim, e não foi um ou dois, foram vários. Decisões erradas, um time que, para mim, não está preparado para esse tipo de jogo, um elenco muito mal montado, mas muito mal montado. As peças que saíram não foram repostas da maneira que deveriam ser, mas isso já deveria ser o suficiente para não brigar para cair. Não é um elenco de rebaixados, ou pelos nomes, mas se soma isso, uma bagunça interna, onde o Inter não consegue, em nenhuma esfera dentro do clube, ter a mínima organização, seja no marketing, seja no relacionamento social, seja na relação com a torcida, seja no jurídico, seja no financeiro, e aí é óbvio que isso vai chegar no futebol. O futebol sente isso também. E aí tu pega tudo isso e tu contrata justamente uma dupla de treinadores que não funciona no Brasil. Ah, não, porque o Ramon Dias fez 9 vitórias seguidas e botou o Corinthians na pré-Libertadores. Sim, vocês viram os jogos do Corinthians? Vocês viram como o Corinthians ganhou aqueles jogos? Às custas de Memphis Depay e Yuri Alberto. Jogadores que bateram no peito e fizeram alguma coisa. Porque o Corinthians não tinha nada, era amorfo, a cada jogo mudava de escalação, no meio das partidas mudava também, às vezes no primeiro tempo a coisa já não dava certo, ele mudava o esquema. É a mesma coisa que está fazendo no Inter. E ele vai fazer isso num time que está com a moral debaixo da cola do cachorro, que os jogadores, com a bola queimando no pé, não estão acostumados a esse tipo de pressão, porque são umas primadonas. Um clube totalmente desajustado em toda a sua pirâmide de comando. E tu coloca uma dupla de treinadores que muda a cada 5 minutos de ideia, eu tenho a impressão de que os dois ali, cada um pensa futebol de um jeito. E eles não conseguem se entender. E eles não passam nada para um time. Alan Patrick se tornou uma decepção? Eu acho que o Alan Patrick ele tá na barca do resto nesse momento. Ele não fez um bom jogo ontem, é fato, mas o Alan Patrick ainda é o cara que tem 23 participações em gol esse ano. Se não fosse o Alan Patrick, a gente estava na lanterna. Essa é a verdade. Então assim, porque muito foi de pênalti. Sim, mas ele bate no peito e cobra o pênalti. Aí todo mundo cobra ele porque ele errou um pênalti no Grenal. Sim, ele acertou 2 antes. Tem que bater 3 pênaltis num clássico Grenal, não é para qualquer um não, cara. Sabe? Tu tem que ter muita coragem. O Alan Patrick tá devendo tecnicamente? Tá. Mas o time inteiro do Inter tá. O time inteiro do Inter tá desorganizado. No caso do Arthur, né? Jogar sozinho. O cara colocou, o Ramon Dias colocou o Alan Patrick de falso 9 contra o Botafogo. Deu certo. O que ele fez no próximo jogo? Colocou o Alan Patrick quase como segundo volante. Não dá. Vocês notaram que a diferença de Grêmio e Inter é o Grenal? Sim, eu já tinha pensado nisso. E é 3 pontos mesmo, porque É o Grenal. tanto o Grêmio quanto o Inter, toda a tua narrativa é a narrativa do Grêmio na temporada. Contratações erradas, muda esquema de jogo, não dá certo, bota o jogador improvisado em posição, não dá certo. Né? Então é isso aí que vem Eu vou te acontecendo. dizer, o Grêmio tem uma coisa que foi muito mais bem feita do que no Inter. Só a janela de mediano. Mas se mexeu, né? É. O Grêmio olhou... Entendeu Viu? o momento. É aquilo que o Lucas da Lenogari, nosso colega, fala. O Inter olhou pro abismo e seguiu andando até o abismo olhar de volta. O Grêmio olhou e viu. Opa, o Viu que tinha que abismo trazer tá os ali. cara, né? Vamos fazer alguma coisa. Traz umas cordas aí, Mesmo vamos que puxar. sejam veteranos já, mas né? vamos trazer. Pô, não dá pra dizer. O William, boa contratação. O Ah. Arthur também. Marcos Rocha, Também. muito boa também. Muito bem. Então, assim, foi bem ao mercado, dentro do possível. Só que agora tem um elenco inchado, né? Ano que vem... Mas daí no bloco passado, o Maurício fazia a propaganda do Banrisul. Quando o Banrisul era na camisa das 2 equipes, parece que era melhor. Não vou dizer que tinha investimento, né? Mas era outro já nível, tá né? no nível super Porque agora a gente pega, você falou no superstição. Carboneiro, mas Carboneiro, Vitinho, Kiki Oliveira, Aravena, Pavon, e deve ter mais uns aí. Cara, você não tem condição. O meu São próximo... jogadores que não podem vestir as 2 camisas, né? cara? A minha próxima decepção deve ser o Alan Rodrigues, eu já estou preocupado.
Teremos tempo para falar sobre tudo isso amanhã. Aliás, fica o convite para os dois para permanecerem conosco no programa de amanhã também. Vamos continuar. O debate foi bom. Essa meia horinha foi corrida, mas amanhã, sexta-feira, estaremos de volta com o professor Brandão e com o Tim Langendorf. Fico o compromisso com vocês, porque tem muita coisa para falar de dupla Grenal. Valeu? Estamos encerrando o Virando o Jogo dessa quinta-feira. Voltamos amanhã a partir das 2 da tarde aqui na RS Play, canal 524 da NET e no YouTube do Virando o Jogo TV. Coloca na barrinha de pesquisa Virando o Jogo TV. Curte, compartilha, te inscreve lá no canal e espalha. Valeu? Até amanhã então. Voltamos. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.